Olá, me chamo Pablo Sérvio, sou professor do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal do Maranhão e doutor em Arte e Cultura Visual. Hoje vou apresentar para vocês um artigo que faz parte de uma pesquisa maior sobre a relação entre fotografia e o campo das artes visuais. Para refletir sobre a relação entre fotografia e arte, é impossível não se confrontar com duas questões. A primeira é o que é fotografia. Quanto à segunda, para discutirmos como a fotografia pode ser arte, é preciso entender o que é arte. Aqui cabe ainda considerar de que forma a invenção da fotografia afeta a nossa compreensão do que é arte. Essas são algumas das questões que vêm orientando minhas leituras. O nome deste artigo é O Olhar e o Fotográfico, reflexões sobre fotografia a partir do impressionismo. Como o título anuncia, o objetivo específico aqui é tentar pontuar algumas reflexões sobre a fotografia e sua relação com a arte a partir de um movimento artístico que, em princípio, pode parecer distante deste tema, já que é explicitamente um movimento de pintores, o impressionismo. Independente do que possa se dizer sobre sua relação com o fotográfico, impressionismo por si só é muito importante justamente por apontar para transformações dentro do campo das artes. Mas o que afinal aproxima o impressionismo do fotográfico? E o que podemos aprender sobre fotografia com o impressionismo? Eu trabalho aqui com três autores principalmente. André Roulet, nas considerações sobre a luz, a imanência e o industrial no impressionismo. Ana Teresa Fabres, nas considerações que traz sobre o que há de fotográfico nas pinturas de Degas. E, por fim, Kraus, quando esta discute sobre o paralelo entre o questionamento da objetividade da experiência do olhar, feita pelo impressionismo, e o quanto esse questionamento tem laços com a experiência da fotografia, em especial do calótipo e do daguerreótipo. Antes de chegar ao impressionismo, eu senti a necessidade de escrever um pouco sobre como a fotografia normalmente é concebida teoricamente. Para isso eu trago Honneth e também Fattorelli para identificar a hegemonia dos pressupostos da chamada fotografia direta ou pura. Segundo esta vertente, mesmo que se considere a possibilidade de estilos pessoais no trabalho com o fotográfico, ainda assim o primordial para a compreensão do fotográfico está na máquina em si, pois seria um meio capaz de acesso direto e objetivo à realidade, cabendo ao fotógrafo com interesses artísticos abordá-la sem macular a sua pureza, a sua predisposição ao documental. Corrupção que fariam aqueles que se propõem a manipulações nas imagens, por exemplo. Também trago no artigo alguns apontamentos sobre o quanto a teoria da fotografia, que ressalta seu aspecto indicial, como a de Dubois, também colabora a seu modo para uma compreensão da fotografia em que o que mais importa nesta é a conexão com o real, com a realidade que testemunha, que indicia. Aqui, com Roulet, entendo que, apesar do valor do conceito de índice para pensar a fotografia, esta abordagem tem entre seus problemas relacionar as imagens à existência prévia das coisas, cujas marcas elas passivamente apenas registram, e assim negligencia totalmente as formas fotográficas. Para este autor, é importante observar como a fotografia, pelo contrário, produz o real, o que equivale a defender a relativa autonomia das imagens e de suas formas perante os referentes e reavaliar o papel da escrita em face do registro. Neste sentido, sinto importante ressaltar a reflexão feita por Arlindo Machado quanto ao aspecto simbólico da imagem fotográfica. Como Flusser entende que há necessidade de uma compreensão maior do aparelho fotográfico, de modo a não nos iludirmos sobre sua suposta objetividade. A seu ver, a verdadeira função do aparelho fotográfico não é, portanto, registrar um traço, mas interpretá-lo cientificamente. Isso quer dizer que o traço fotográfico, quando existe, não nos é dado em estado bruto e selvagem, mas já imensamente mediado e interpretado pelo saber científico.
Entendo que é nesse sentido que Roulet defende a necessidade de vermos a forma fotográfica, uma interpretação. Ao ressaltarem a presença ativa dos aparelhos e da forma como interpretam e constroem a imagem, esses autores, como Flusser, estão nos lembrando justamente que uma submissão ao aparelho, a um suposto uso correto da máquina definido por fabricantes, não garante uma conexão direta com o real e tira a liberdade expressiva do fotógrafo. Passada essa contextualização, entro de fato no pensamento de autores que versam sobre as relações entre fotografia e impressionismo. Para Roulet, o impressionismo surge em certa medida como reação à fotografia, reação que leva a aproximações e diferenciações. A principal aproximação vem do fato de que, como na fotografia, o impressionismo propunha imagens de luz. A seu ver, aqui, o imaginário dá lugar à percepção, o passado e a memória à presença, o mítico e o longínquo à realidade próxima. É interessante atentar aqui para o fato de que a lógica do fragmento, do instante, denunciada por críticos da fotografia, foi mesmo apropriada por pintores impressionistas. Ana Teresa Fabres aponta justamente uma série de características do fotográfico nas composições imaginadas por Edgar Degas. Para ela, Degas abraça a imediatez, fragmentação e espontaneidade da fotografia. Para ela, Degas compreende a nova visão proporcionada pela fotografia e dela se aproxima, dando vida a composições descentralizadas, usando contornos sintéticos, cortes ousados, angulações oblíquas, introduzindo uma nova perspectiva que multiplica os pontos de vista e confere dinamismo e amplidão ao espaço. Um ponto fundamental a ser destacado sobre o impressionismo, como diz Honneth, é o foco dos artistas já não é tanto na visão de algumas coisas, mas na visão em si mesma. Por isso, poder-se argumentar que o modernismo, iniciado com o impressionismo, responde à fotografia, propondo uma alternativa à objetividade dessa última, propondo então uma crescente importância do subjetivo. Daí o foco do impressionismo na percepção seria uma alternativa de distinção da pintura na era da fotografia. No entanto, a leitura da análise de Rosalind Krauss nos leva a rever essa pressuposição. Para Krauss, foi a invenção da fotografia que estimulou os artistas a refletirem sobre a percepção humana, enquanto os daguerreótipos demonstravam, através da assombrosa nitidez adquirida pelos objetos longínquos, a precariedade da percepção humana, o calótipo incomodava pelo alto contraste. Com a invenção do fotômetro, contudo, pôde-se perceber que também o olho humano, embora não tanto como o calótipo, possuía uma extrema limitação na percepção de nuances de luz. Por tudo isso, Krauss conclui que o que a fotografia havia revelado a Degas e Monet era a distância existente entre percepção e realidade. Ou seja, atentaram a separar a não equivalência entre a realidade e a nossa percepção de realidade. A partir disso, conclui pelo questionamento de nossos critérios de realismo. Nesse sentido, defende que não viam a fotografia como um instrumento objetivo de registro do real, tanto quanto não viam a percepção humana como um acesso direto ao real. Para ela, Monet esforçava-se em tirar conclusões da quase opacidade da imagem fotográfica. De modo muito semelhante, também Fabres diz sobre Degas. Para ela, Degas mostra que capturou a originalidade da imagem fotográfica, longe do homólogo da natureza e da mimese perfeita, porque capaz de dar visão a visões inusitadas. E assim concluímos que, como o impressionismo nos dá a compreensão de que a percepção humana provê uma interpretação do real, não o acesso ao real em si, também precisamos ver a opacidade na fotografia, o seu modo de perceber. Termino aqui agradecendo a todos pela atenção.